Lucas 18, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Que essa palavra possa nos fortalecer, nos orientar, ajudar quem está passando por injustiças, fortalecer quem está sendo provado na perseverança dela. Que o teu Espírito use a minha boca, mas dê entendimento a todos, para que sejamos abençoados através dessa palavra. E quem crê, diga amém. Vamos lá. Lucas 18, versículo 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando, de orar quando o bicho pegar. O dever de orar o quê? Sempre, e nunca esmorecer ou desfalecer, nessa versão aqui. Olha para mim, por favor, entenda isso. Você tem o dever de orar. Tem batalhas que você só vai vencer se você orar. Você não pode ser fraco na sua oração. Você não pode ficar dependendo da oração dos outros, porque você tem boca e Deus te ouve do mesmo jeito que ouve o bispo, o pastor, o obreiro, o levita. Deus ouve você como ouve a mim. Quando clamamos com fé, Deus nos ouve. Eu já tive muitas respostas através da oração. Eu sei do poder da oração. Eu creio na oração. E vou dizer mais: muita gente orou pelo bispo Adilson, tá? Se não houvesse oração, eu não creio que nós teríamos o resultado que nós tivemos, não. Eu não creio. Eu creio no poder da oração. Olha o que o Senhor Jesus ensinou: o dever de orar sempre. Agora, diga comigo assim: nunca esmorecer. Se você é uma pessoa de fé, você nunca pode desanimar. Você nunca pode enfraquecer na sua fé. Você nunca pode deixar de orar. Você não pode deixar os problemas falarem mais alto. Você não pode deixar os problemas enfraquecerem a sua fé. É sua fé que tem que enfraquecer os problemas. Nunca. Eu já falei para o Senhor Jesus: eu nunca vou te deixar. Nunca. Posso passar pelo que for, posso sentir o que for, posso viver o que for. Ele sabe que Ele já ouviu da minha boca desde os meus 16 anos: nunca eu vou te deixar. Nunca. Depois que eu me firmei com Ele, eu já disse que por um tempo eu ia por causa da minha namorada. Então eu ia e deixava de ir. Ia porque minha sogra obrigava, praticamente, porque eu só saía com ela se fosse primeiro na igreja. Mas quando eu me entreguei, eu falei para Deus: nunca mais eu vou te deixar. Quando eu me entreguei de verdade, acabou. Acabou. Aquela coisa de ficar indo e voltando, isso foi no começo da minha fé. Mas quando eu me entreguei de verdade, eu falei: acabou. Nunca, nunca deixe de orar. De repente você está quase desfalecendo, quase desanimando, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele está te provando nessa perseverança. E se você perseverar, você vai alegrar Deus, e Deus vai alegrar você fazendo o que você quer. Aliás, mais do que o que você quer. A perseverança, ela agrada a Deus, e Deus agrada quem persevera. Ele gosta. Nós já temos várias histórias, vários maus exemplos de derrotas de pessoas que esmoreceram no meio de uma batalha. Mas nós temos muitos testemunhos de pessoas que não aceitaram a injustiça e venceram na oração, venceram na fé. Olha o que o Senhor Jesus ensina. Ele conta essa parábola dizendo, versículo 2. Quem chegou agora, Lucas 18, 2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o quê? O homem. Olha para mim, por favor. Aqui vem a figura de um juiz. O que você espera de um juiz? Que ele seja justo, que ele faça justiça, que ele use da autoridade dele e bata o martelo com justiça. Mas aqui aparece um juiz iníquo, injusto. Você vai ver na sua vida aparecendo pessoas injustas.
Você vai ver na sua vida aparecendo pessoas malignas. Mas vou falar uma coisa para você: Deus é capaz de usar até pessoas malignas, injustas, para te abençoar. Que Deus tire as pessoas que não prestam no seu caminho, mas que Ele traga pessoas que prestam, porque tem gente que nos abençoa. Tem gente que já te abençoou, já te ensinou, já te ajudou, já te deu força, já somou na sua vida. Que Deus traga essas pessoas e tire as que não prestam. Mas Deus tem poder para fazer até as pessoas malignas te abençoarem. Na sua caminhada de fé, você vai ver pessoas que você não imaginava que iria sair coisas boas dessas pessoas para você, mas Deus fez elas te abençoarem. Deus tem poder para fazer isso. Aqui aparece um juiz iníquo. Só que esse juiz aqui não é a figura de Deus, porque Deus não é injusto. Você vai entender. Versículo 3, o que é que diz aí? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Olha para mim, por favor. Aqui vem uma viúva. Quem é viúva aqui? Faz assim. Não é fácil ser viúva. E as viúvas podem falar com mais propriedade do que eu, com legitimidade, porque nunca foi fácil a vida de uma viúva. E naquele tempo, mais ainda, porque não tinha mulheres independentes como tem hoje. Aqui a figura de uma mulher frágil, que não tinha ninguém por ela. Eu vi uma mulher hoje, à tarde, dar um testemunho, ela chorou tanto. Você vai assistir, que nós vamos colocar nos programas essa semana. Ela chorou tanto que ela disse: eu não tinha ninguém por mim. Ela disse que o pai dela abandonou ela. O que a mãe dela fez foi cruel. O que ela viveu foi triste. Mas ela disse: eu me apeguei ao justo juiz, e ele fez justiça na minha vida. Você precisa ver a vida dela hoje. Começou pequenininha, mas Deus foi honrando ela, e hoje é uma pessoa que Deus fez coisas grandes na vida dela. Aqui vem a figura de uma viúva, de uma pessoa sozinha. E quando você não tem ninguém por você, quando você é aquela pessoa que tem o peso da responsabilidade de pessoas que dependem de você, de criança, de mãe com idade, e você é a coluna da família, quando você tem responsabilidade assim nas suas costas, você sabe o peso disso. Tem gente que sabe como é difícil quando é ela e Deus, Deus e ela só. Ela não pode deixar nada na mão de ninguém, não pode esperar por ninguém, não pode depender de ninguém, às vezes trabalhar até doente, não tem ninguém para cuidar dela. Aparece essa viúva aqui no cenário. Nessa cidade tinha um juiz injusto, iníquo, perverso, que não fazia justiça. E havia também essa mulher que ia até ele e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Quando tem um adversário, alguém tem que vencer. Se você quer conhecer uma pessoa de fé, ela não deixa a injustiça prevalecer. Pode prevalecer um tempo, 2 tempos, mas ela ora, ela incomoda Deus, ela faz a parte dela e a justiça chega. Quem é de fé, o diabo fica sabendo que ali tem uma pessoa de fé. Como assim, bispo? A Bíblia diz: naquela cidade tinha uma viúva perseverante, de fé, e ela ia ter com o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Quando você é uma pessoa perseverante, o diabo sabe, ele vê que naquela empresa tem uma pessoa de oração, naquela loja tem uma pessoa de oração, naquele box tem uma pessoa de oração, no plantão dela tem uma pessoa de oração, na casa dela tem uma pessoa de oração, tem uma pessoa perseverante, tem uma pessoa que não desiste. O diabo sabe que naquele lugar tem uma pessoa de fé, e não adianta vir contra essa pessoa, porque ela sempre vence. O mal tem que saber que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa perseverante. Aí diz assim, versículo 4: e por algum tempo não quis o quê? Atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer o quê? De fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não
me importune muito. Olha para mim, por favor. Olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Como Deus faz coisas grandes na vida de quem persevera. Eu não conheço testemunhos grandes de pessoas que não perseveraram. Eu não conheço. Você já ouviu falar do guepardo africano? Ele chega a 100 por hora para caçar presa, mas ele dá um tiro só, depois ele cansa. Se pegar, pegou. Se não pegar, a presa escapa, porque ele não tem mais gás. Tem coisas que nós conseguimos em oração rápido, mas tem coisas que demoram mais. Tem lutas que Deus prova a nossa perseverança, a nossa fé. Ele prova. Tem gente que desiste fácil. Tem gente que tem que ser rápido na vida dela, porque se não for, ela desfalece, ela esmurece. Você pode esmurecer se você quiser, a vida é sua. Mas se você quer ser um herói na fé, você tem que tirar forças das suas fraquezas e vencer suas lutas, e perseverar até o fim. Aquele juiz via que ela não desistia. Imagine quantas coisas uma pessoa na situação dela ouve. Não adianta incomodar, ele não vai julgar a sua causa, não vai resolver, não vai mudar a sua vida. Não adianta você ir nessa igreja, vão roubar o que você tem. Não adianta você estar na Igreja Universal, não adianta. Não é assim? Não adianta você ir 10 da noite, não adianta você, não vai mudar. Quando você é uma pessoa de fé e você ouve palavras de morte, de dúvidas, de medo, você entrega todas elas a Deus, você não deixa entrar em você. A esposa do bispo estava no hospital e teve médicos falando: a senhora está entendendo o que está acontecendo com ele? A senhora quer conversar com um psicólogo? Nós temos uma psicóloga aqui. Ela: não, está tudo bem, obrigado. Aí os médicos falavam: será que ela está fingindo ser forte? Diferente a reação dela. Mas quando os médicos saíam, ela ia para o banheiro e falava: Deus, o Senhor escutou, o Senhor ouviu, e o meu psicólogo é o Senhor que vai me dar forças. E Deus deu forças e venceu a batalha. Por favor, aprenda a colocar seus problemas nas mãos de Deus. Aprenda a pegar as palavras que tentam te baquear, te derrubar, que tentam desestabilizar você, e coloque em oração. E fique leve, fique bem, para que isso não faça mal para você. Não fique deixando palavras malignas entrarem em você. Ele disse assim: peraí, ela não vai desistir, porque o problema não é o que falam com você, é o que você fala para você mesmo. Ela deveria dizer dentro dela: ele vai julgar minha causa, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, amanhã eu estarei lá de novo. Imagina ela chegando, as pessoas dizendo: ele não vai te atender. Não, ele vai me atender. Quem é? É ela de novo. Quem aguenta todo dia? Você não aguenta quando as agências ligam para você errado. Já recebeu ligação assim? Aí eu já. Dá uma raiva danada. Você atende, às vezes fazendo alguma coisa, você para. É João? Não tem nenhum João aqui não. Você conhece João? Não conheço não. Aí desliga. Passa mais um pouquinho. É João? Aí eu penso: João deve estar devendo a muita gente, hein? Mas não sou eu não. Por favor, você descadastra aí meu número, não sou eu. Passa mais um pouquinho. É João? Você respira: ah, Jesus, me ajude. Aí você tem que bloquear. Não é assim? Você não aguenta. Imagine, minha amiga e meu amigo, você perseverando. Olha o que o Senhor Jesus está ensinando. Olha o que Ele quer que você aprenda: a não desistir fácil, a ser uma pessoa de fé, a perseverar pelo que você quer, a não deixar a injustiça desanimar, prevalecer, fazer sua fé ser mais forte do que a situação. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, e quanto mais o amor do ser humano se esfria, mais ele pensa em si, então mais injustiças vão acontecer.
E nós nos preparamos para o melhor e não para o pior. Mas nós nos deparamos muitas vezes com o pior. E nós temos que ter uma postura que agrade a Deus nos momentos da injustiça. Olha o que Jesus disse aqui. Olha o que ele disse. Você sabe, olha aqui para mim. Você sabe que o ser humano, escute isso. O ser humano, ele acredita mais no pior do que no melhor. Na notícia ruim do que na notícia boa. Você sabia disso? O ser humano é assim. Quando você fala certas coisas boas, a pessoa fala: para de brincadeira, está brincando comigo, né? Ela demora para acreditar. Mas se você falar uma coisa ruim, ela logo acredita. Ela acredita fácil. E não precisa falar não. Se o marido não chega no horário, a esposa não chega no horário, logo pensa no pior. Às vezes nem ouviu falar nada, mas já pensa no pior. O ser humano é assim. Você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos e com as palavras que você ouve. Aí diz assim, versículo 7. Não, versículo 6, né? Ele viu que ela não ia parar e teve que julgar a causa dela. O que é que diz aí no 6? E disse o Senhor o quê? O que diz o injusto juiz? Aí Jesus pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que fazem o quê? Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O que é que ele diz aí? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha para mim, por favor. Que fé você acha que Deus quer achar em você? A fé de não desistir, a fé de não jogar toalha, a fé de continuar orando por aquilo que você não está vendo um resultado, que você não está vendo um sinal, mas você crê que Deus vai abençoar. É essa fé que Ele quer que você tenha. Fé na palavra dEle, que você sabe que ela vai se cumprir. Quando você tem fé na palavra, você não desanima até ela se cumprir, porque você sabe que ela é verdadeira. Entenda, Ele disse: os seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Se você quer ser um vencedor, aprenda a orar de dia e de noite. Se você quer prevalecer diante das injustiças, então ore, aprenda a incomodar Deus. Tem gente que aprendeu a ficar administrando injustiças, sofrimentos, mas tem gente que está o tempo inteiro: não aceito. Eu estou nessa situação, mas eu não aceito. Deus, eu não aceito. Deus julgue a minha causa. A partir de hoje, nós vamos começar um propósito. A partir de hoje, nós vamos orar agora. Amanhã de manhã você vai fazer isso, amanhã à noite você vai fazer isso, quarta-feira de manhã você vai fazer isso, quarta-feira à noite você vai fazer isso, todo dia, de manhã e de noite. Deus julga a minha causa, Deus julga a minha causa. Senhor Jesus, o Senhor ensinou, o Senhor falou que os seus escolhidos clamariam de dia e de noite, e a vitória chegaria. Eu quero a justiça na minha vida, amém? Você vai ver como muitas coisas vão mudar, porque o seu Deus é justo. Vale a pena enfrentar qualquer injustiça, vale a pena, ainda que por um tempo pareça que a injustiça vai prevalecer, Deus vai mostrar que é contigo, amém? Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas mais gostosas que tem é ver a justiça sendo feita. Na vida dos outros já alegra, na nossa vida, mais gostoso ainda. A injustiça é muito feia. Aonde tem justiça, tem o mal. Mas Deus usa até as injustiças para fazer justiça na nossa vida. Ele usa até as pessoas injustas para nos abençoar. Fique em pé e diga: meu Deus é justo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.